A Joyce Hasselmann, ela que é deputada federal desde o dia 1º de fevereiro de 2019 até a atualidade. Ela que, além de deputada, é jornalista, radialista, escritora, comentarista, ativista política e já estrelou aqui na Jovem Pan News, né? Já falou com a gente, quem não se lembra da Joyce, aqui na Jovem Pan. Eu, que era ouvinte da Jovem Pan na época, sempre acompanhava, né, os Pingos nos Is com a Joyce. E agora, ela, deputada, vem conversar conosco mais uma vez. Joyce Hasselmann, deputada, seja muito bem-vinda à programação da Jovem Pan, mais uma vez aqui em Bauru. Ótimo dia e uma ótima terça-feira, senhora. O microfone da senhora, deputada, perdão. O microfone só pra gente... Agora sim. Agora sim. Agora sim, agora sim. Bom dia para você, bom dia, Cláudia, bom dia a todos. Prazer falar com vocês. Muito bom sempre aí estar nos microfones da Jovem Pan e não precisa me chamar de senhora, não. É só respeito. Deputada Joyce, conta pra gente, parece que teve um problema aí depois de uma notícia publicada pela Folha de São Paulo. A senhora fez uma publicação falando da cidade de Bauru e qual o seu posicionamento, e depois a prefeita acabou rebatendo isso nas redes sociais, mas a gente quer ouvir o posicionamento da senhora, né, sobre essa questão da abertura do comércio, sobre o comércio aberto aqui na cidade, como a senhora entende que Bauru deveria enfrentar essa questão da pandemia do coronavírus que nós estamos enfrentando não só aqui na cidade, no estado, no país e no mundo, né, onde tudo isso tem acontecido de uma forma muito inédita, né, para todos nós. Pois não, deputada? Olha, gostaria eu que de fato nós já estivéssemos caminhando para a normalidade, tanto nas questões envolvendo a saúde quanto nas questões envolvendo a economia. Acho que é uma sequência de erros no processo e erros que envolvem todo mundo. Os primeiros erros aconteceram por desconhecimento, a gente não sabia o que era o vírus, né? Então ficou aquela coisa, algumas cidades fechando, alguns estados fechando, outros mais ou menos, outros abrindo, e aí virou o samba do crioulo doido, e a gente teve casos como em Manaus, por exemplo, que nós vimos o caos que aconteceu. O que acontece em Bauru? Gente, nós temos hoje no estado de São Paulo um índice que é um índice alto de contaminação pelo coronavírus, os hospitais estão lotados, entramos numa fase vermelha. Eu, particularmente, sempre fui crítica em relação à fase vermelha, porque também tem uma preocupação voltada com o comércio. Agora, no caso de Bauru, nós temos, além desses números que já são altos no estado de São Paulo, nós temos 25% a mais do que a média. Enquanto a prefeita, que é negacionista, ela é claramente negacionista, acaba incentivando as aglomerações, as pessoas a não seguirem o protocolo e faz uma guerrinha política, que é uma guerrinha estúpida, dizendo o seguinte: ah, não, olha, eu quero tudo aberto. Eu também quero tudo aberto. Agora, como fazer isso? Se você tem todos os leitos de hospitais de UTI lotados em Bauru, 100% dos leitos lotados, gente procurando outros hospitais e um índice de infestação muito acima da média de São Paulo. Opa, alguma coisa está muito errada. Nós não temos aí uma cepa diferente em Bauru. Bauru não está isolado, né, como estava lá Manaus e outros municípios do estado do Amazonas. Tem alguma coisa errada aí. E o que está faltando é responsabilidade, é gestão, é cuidado com a saúde. Ninguém se preocupa mais, pode ter certeza, que dentro do Congresso Nacional e até mais, se me comparar aí com a prefeita, do que a economia da cidade. Eu sou a relatora do Pronamp. Eu relatei o projeto de crédito, arranquei na unha esse projeto de crédito, né, lá da equipe econômica, com juro praticamente zero, para manter durante a pandemia as portas abertas do comércio, para que esse comerciante tivesse um empréstimo com juro praticamente zerinho, né, só a taxa Selic, né, para pagar do jeito que desce, como desce, e só para manter emprego. Então, eu sei que é necessário, minha mãe é comerciante, eu sei o quanto nós estamos sofrendo com tudo isso. Agora, nós estamos vendo que a irresponsabilidade está gerando mortes. A irresponsabilidade está mandando pessoas para o hospital e depois para o cemitério. Não pode ser assim. Conta de padaria. 100% dos leitos aí em Bauru ocupados. Bauru tem 25% acima de infectados do que a média em São Paulo. Então, se o município tivesse feito certinho o dever de casa, se a prefeita tivesse ajudado, nós teríamos 25% de leitos sobrando. É simples assim, gente.
Então, essa responsabilidade nós temos que ter. E a prefeita, ao invés de ficar dando chilique nas redes sociais, ela que vai fazer o trabalho dela, que vai bater na porta do governador para pedir recursos, como eu estou pedindo para Bauru, para abrir o hospital aí, que vai bater na porta do presidente da República, não para ficar fazendo like e dizendo que, sou bolsominion. Não, mas que vai pedir recurso para Bauru, que vai bater na porta de deputados, né, parlamentares como eu, que mandei recurso para Bauru, sem a prefeita nunca ter feito um contato. Mas eu mandei recurso para Bauru. Por quê? Porque tenho responsabilidade com o povo de todo o nosso estado. Deputada, a senhora acredita também, como parlamentar, que possa haver um meio termo para que a gente possa incentivar esses comerciantes? Qual a estratégia que a senhora adotaria para que esses comerciantes não sejam prejudicados? Porque o que a gente tem visto em Bauru, depois de uma crise que nós enfrentamos lá atrás no governo PT, né, e depois desta crise nós tivemos uma retomada, né, ainda muito tímida da economia, onde muitas pessoas acabaram fechando seus negócios ou diminuindo aquilo que era amplo, mas esses empresários, depois de serem pegos de surpresa por esse vírus, né, que chegou ao nosso país, tiveram as suas portas fechadas no início. Até mesmo aqui em Bauru nós tivemos uma regulamentação feita pelos próprios comerciantes sobre máscara, uso de álcool em gel, distanciamento, né, número reduzido de pessoas em lojas. Eles mesmos, através do Sim Comércio, criaram esse regulamento, né, esse protocolo de segurança. A senhora acredita que exista, né, uma possibilidade de haver uma conversa entre os poderes públicos, né, tanto municipal, estadual, federal, para que a gente consiga chegar em um denominador comum e esses empresários não paguem essa conta sozinha na questão da economia, deputada? Não são só os empresários pagando a conta sozinha. Eu só quero fazer aqui, Léo, uma ressalva. São os empresários e os funcionários, né? Porque é uma conta paga pelos empresários, a corda vai no pescoço dos empresários, eles não têm como manter os seus funcionários e acaba que nós temos, além, né, de quebradeira no comércio e muitas vezes na prestação de serviço, nós temos o desemprego. Então, olha a bomba relógio que se arma nisso. Então, de fato, eu acredito que é possível sim que nós possamos encontrar um meio termo para isso. Em alguns países isso já está acontecendo, né? Inclusive em relação à volta às aulas. Eu sei que nós estamos falando especificamente do comércio, mas eu vou dar um exemplo aqui em relação à volta às aulas, né? Em Israel, por exemplo, a volta às aulas das crianças, ela foi feita de uma maneira absolutamente normal, não teve nem aquele revezamento, nem nada disso. E Israel está batendo um bolão em relação à pandemia. Oh, meu Deus, se a gente tivesse um presidente aqui no Brasil como o Bibi é em Israel, né? Eu queria emprestar do Bibi. Só assim, uns 3 meses. Manda o Bibi, Israel. Manda o Bibi. Hashtag manda o Bibi pra cá, né? Manda o Benjamin Netanyahu pra cá, para que a gente pode. 3 meses só. Ele resolve lá, passa um tempinho aqui no Brasil, faz um estágio de presidente do Brasil, resolve o nosso problema. E aí ele pode voltar para Israel. Mas alguns outros países estabeleceram regras que, obviamente, não são regras que mantêm, né, aquela pujança do comércio, não se fatura como antes, mas pelo menos mantém a porta aberta. Pelo menos mantém o pagamento das contas minimamente, né? Então, eu acho que é, sim, mais do que necessário que se faça isso. Mas como? É o prefeito ficar dando ataque de chilique, atacando o governador, atacando o deputado, atacando não sei quem? Ou é sentar uma mesa com o representante do município, do Estado, com cientistas, com representantes do comércio, para que juntos encontrem uma solução e estabeleçam protocolos que são até mais rígidos. Poxa, se nós não podemos ter, por exemplo, num restaurante, uma lotação de metade do restaurante, uma mesa sim, pula outra, uma mesa não, e assim vai. Tudo bem, então vamos estabelecer o funcionamento de 1/3, com distanciamento ainda maior, mas com horário um pouquinho mais estendido. Eu estou aqui dando basicamente um exemplo, e isso não é científico, tá? Eu estou dando um exemplo aqui, né? Vamos estabelecer isso para o secretário de saúde, para que realmente a gente possa ver se é possível fazer esse tipo de coisa. E aqui no governo federal, o que Brasília pode fazer por esse comércio? Cláudio, Léo, pelo amor de Deus, nós estamos em tempos de guerra. Então aqui nós botamos o auxílio emergencial para a população em geral, a população mais pobre. Tá? 600, esticamos um pouquinho, tem PEC para votar aqui hoje ou amanhã, vai depender
do falatório aí dos parlamentares. De vez em quando meus colegas aqui começam a falar que só bobagem, não param de falar nunca e a gente não vota. Eu espero que hoje, né, fechem um pouco mais a boca e a gente possa votar de uma vez. Tem a PEC emergencial. Nós conseguimos a lei Aldir Blanc. Demorou. Para quê? Para os artistas. Não estou falando de grandes artistas, não, gente. Não estou falando de Ivete Sangalo, Cláudia Leite, né, o pessoal do pancadão lá, do funk, da Anitta. Não, eu estou falando daquele artista que trabalha mesmo para colocar o arroz com feijão em casa todo dia e alguns estão passando fome. Tá? Conseguimos. Conseguimos o Pronamp, que eu relatei, para manter essas empresas, esse comércio aberto. Só que o dinheiro foi pouco. E eu falei para o Paulo Guedes, para o comércio é pouco, filho. Não tem como. Tem que abrir uma linha de crédito. O mais inteligente é que a gente crie uma linha para manter o comércio aberto, do que o comércio ter que fechar as portas, botar a gente na rua do desemprego, essas pessoas vão para um auxílio social, olha a bomba que cria. Sendo que se nós conseguirmos manter o comércio aberto de alguma forma, estabelecendo protocolos para que pelo menos as contas sejam pagas até que a gente tenha vacina, nós fazemos aí um jogo de ganha-ganha. Então eu sugiro à prefeita que sente com o secretário de saúde, né? Estou à disposição para participar de qualquer reunião e aqui, ainda que dia e noite, eu fale quais são as verdades envolvendo esse governo, que infelizmente eu ajudei a eleger, e depois descobri que troquei gato por lebre, essa que é a verdade, né? Eu estou à disposição para bater na porta de ministérios, à disposição para movimentar a bancada paulista todinha, 70 deputados, vão para cima, vamos resolver o problema, à disposição para bater na porta do governador, né? Que, olha, gostem ou não do governador, gente, eu não sou parente do governador, respeito o João Dória, acho que ele teve muitos acertos, teve alguns erros, porque todos erraram em algum momento, a gente não sabia o que era, né, o vírus, mas vamos lá, vamos pensar aqui, a gente tem vacina por causa de quem mesmo? Fala aí pra mim, quem foi que colocou dinheiro lá no Butantan e disse, pode desenvolver a vacina, enquanto nós tínhamos um governo federal dizendo, não quero vacina, eu quero cloroquina. Então, gostem ou não do governador João Dória, foi graças a esse pulso firme e a dinheiro nosso, contribuinte de São Paulo, que foi lá para o Butantan, que nós temos vacina hoje, não só em São Paulo, mas em todo o Brasil. É o suficiente? Não, não é. Precisa de muito mais. E o atual presidente da República, lá no ano passado, rasgou 160 milhões de doses, jogou fora. Quando vieram os laboratórios e ofereceram 160 milhões de doses de vacina e o presidente disse, vacina não, eu quero cloroquina. E agora as pessoas estão morrendo. Então, só tem uma solução para isso. Vacina, 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 vacina. Até que nós tenhamos mais da metade do povo brasileiro vacinado, a gente vai ter que dar um jeito. A gente vai ter que seguir protocolos rígidos. A gente vai ter que cuidar das nossas vidas. E a gente vai ter que buscar uma solução para o comércio. Eu sou a favor de uma nova linha de auxílio para o comércio que sai aqui de Brasília. Essa é uma responsabilidade também do governo federal, da Câmara dos Deputados e do Senado. Não adianta a prefeita pegar e dizer assim, governador, tá que o filho é teu. Não, o filho é seu, prefeita. O filho é seu. E você tem que ajudar a resolver. O filho é meu, que sou deputada, e dos outros 69 parlamentares do estado de São Paulo. O filho é dos deputados estaduais. O filho também é do governador. Mas primeiro, o filho é seu, que cuida do município, e do governo federal, que tem que cuidar de todo o país. Dr. Cláudio Cofani, conosco aqui na programação da Jovem Pan, para incluí-lo na conversa. Dr. Cláudio, a deputada federal Joyce Hasselmann, na sua escuta. Bom dia, deputada Joyce Hasselmann. Primeiro, é uma honra tê-la aqui conosco. A senhora é uma das mulheres de grande destaque no cenário nacional, foi a deputada federal mais votada da história, foi isso? Sim, mais votada da história da Câmara dos Deputados. E de toda a América Latina. Então, uma das coisas que eu começo perguntando é que é normal, saindo um pouquinho do foco do Covid, aproveitando a semana, aproveitando a sua presença. Pode estourar, Cláudio, vai. Desculpa. Historicamente, existe uma sociedade que é patriarcal e que entende que a mulher tem uma posição e não deve assumir destaque, protagonismo, não deve ficar brigando, batendo boca, não deve tomar posturas que intimidem essa visão, essa postura patriarcal e machista. E a gente sabe, todo mundo basicamente sabe, que as nossas mães não obedecem essa regra. Elas mandam, dão golpe, tem que fazer. E a gente sabe que em casa
existe realmente uma situação de tem que ouvir uma pessoa que põe a voz do trombone. Mas na sociedade em geral, isso tem alguma resistência. Eu vou perguntar isso porque na semana do Dia Internacional da Mulher, na discussão sobre esse sucesso que a senhora teve nas eleições, como aqui em São Paulo também a Janaína Pascoal teve, lá dentro do Congresso, o relacionamento, ele é pautado pelas divergências políticas, ou a senhora ainda sente que algumas pessoas do sexo masculino tentam impor uma voz, porque você, tipo assim, você é uma mulher, você não vai mandar em mim, não é só ideológico, é de gênero. Existe ainda isso ou predomina a discussão política? O machismo está lá ainda? Existe sim, Cláudio. Existe não só o machismo, como a tal violência de gênero, né? Que acabou sendo uma expressão usada bastante inicialmente pela esquerda, mas que é uma violência de gênero, existe muito machismo, e eu aprendi, né, eu sempre fui uma militante, né, dizendo, gente, pelo amor de Deus, esse negócio de machismo e feminismo, coisa mais cafona, no fundo até que é cafona mesmo, mas existe. E existe, eu aprendi do pior jeito, que foi, na pele, né? E não é só dentro da Câmara, por exemplo, com parlamentares. Olha que eu sou uma mulher muito forte, reconhecidamente forte, Cláudio. Todas as pessoas que me conhecem, é quase que um coro. Elas dizem, eu não conheço mulher mais forte do que você. Eu também não conheço mulher mais forte do que eu. E ainda assim, eu vivi um massacre, né? Mais de um ano, quase um ano e meio, de massacre de uma gangue toda organizada, uma gangue digital, para me atacar dia e noite. Né? Eu, uma vez numa discussão com o presidente da República, dentro da sala dele, ele fazendo aquelas asneiras todas que estavam me dando muito trabalho no Congresso Nacional, e a gente estava quase na boca de perder um PLN, PLN é um projeto de crédito, tá? É uma autorização que abre um crédito para o governo usar em alguma coisa. E tinha acabado o dinheiro do Bolsa Família. E acabou. Então eu não ia ter dinheiro para pagar. E aí o presidente, desesperado, eu era líder do governo na época, eu falei, eu vou resolver. Aí ele falou que vai resolver, aquele jeitão dele, porra nenhuma, aqueles palavrões que ele fala, vai resolver, não sei o que e tal. Eu falei, eu vou resolver. E eu consegui costurar dentro da Câmara, sem nenhum toma lá da cá, né? Usando realmente a lábia, né? Porque a boa conversa, acredite ou não, funciona. Nós conseguimos aprovar por unanimidade esse PLN 4. E para isso eu tive só que liberar algumas coisas que o presidente tinha feito uma contingência, mas ele errou muito, né? Que foi impedir o Minha Casa Minha Vida, lembra que houve uma suspensão da época do Minha Casa Minha Vida, a transposição do São Francisco, faltava 5% para terminar, São Francisco, 300 milhões, para o governo é dinheiro de nada, é pouquinho demais. Imagina se o presidente da República ia conseguir pisar no Nordeste com a notícia, o presidente da República impede que água chegue para nordestinos, né? Quer matar nordestino de sede. Então, eu fui lá e liberei a transposição e liberei também algumas bolsas do CNPq. Eu estou te contando tudo isso porque é um caso bem emblemático, ficou muito famoso aqui em Brasília, e aí eu entrei toda eufórica na sala dele e falei, olha, consegui, a gente vai conseguir pagar o Bolsa Família, essas pessoas não vão passar fome, vamos conseguir pagar todos os benefícios sociais, tem 248 bilhões aqui liberados. E ele me olhou, a custa do quê? Eu falei, olha, os 110 milhões da Minha Casa Minha Vida, que é bom para você, como é que você vai tirar a casa de gente muito pobre, terminar a obra de São Francisco, que é colocar água, né, nas casas dos nordestinos que não tem água, e liberar algumas bolsas do CNPq. E ele começou a gritar comigo e tal, e aí eu fui para cima dele, né, também em alto e bom som, daquele jeito muito rígido, e eu com o dedo em rixa falei, eu não aceito, que ninguém fale assim comigo. E aí ele olhou para mim e falou assim, não se bate em homem com a mão aberta. Porque eu tinha respondido, né? E eu disse a ele, eu não sou mulher de malandro, comigo bateu, levou. Então, terminou assim a história, né? O projeto foi aprovado, hoje está garantido aí o Bolsa Família e os outros benefícios, mas essa é uma situação que ilustra o que a gente vive aqui em Brasília. Agora veja, Cláudio, você está falando com uma mulher que aqui no plenário, eles chamam de trator. Lá vem o tratorzão, porque eu chego, né, fazendo e acontecendo. Agora, você imagina aquela mulher que não teve uma vida como eu tive, eu sou assim porque eu tive uma vida muito dura, né, na infância, uma infância de pobreza, pai violento, alcoólatra, passei fome, é uma história muito pesada. Então, assim, eu fui forjada para sobreviver. Agora, você imagina outras mulheres que estão chegando aqui agora e vê esse ambiente hostil,
Elas querem ir embora. Elas falam, não, eu não quero para minha vida. Então, a minha obrigação como mulher, e dessas 77 mulheres que estão aqui na Câmara dos Deputados, é tornar o caminho daquelas que virão para a política mais suave do que esse que nós enfrentamos, que é muito pesado, Mas eu não desisto, né? E vou trabalhar para aplainar esse caminho e para trazer mais e mais mulheres para a política. Eu sonho em ter essa Câmara com metade, sem cota. Eu sonho em ter essa Câmara sem precisar de cota, com 50% de homens, 50% de mulheres aguerridas lutando por aquilo que nós acreditamos. Eu gosto de uma frase da ministra da Suprema Corte Americana, que faleceu recentemente, a Ruth RGB, e pergunta para ela qual seria o número ideal de mulheres na Suprema Corte. Ela falou assim, 100%. Adoro. Só porque você falou 50%, ela falou a 100%, porque por séculos foi 100% de homens, então o ideal é 100% de mulheres também. Vou rever meus conceitos. A segunda pergunta que eu faço é exatamente importante essa questão do gênero, tá? E você é uma mulher forte, a Suelen é uma mulher forte, que a gente aqui também está enfrentando e questionando várias coisas, e isso é um ponto em que são as mulheres chegando ao poder. É possível o diálogo, é possível a articulação, é possível sentar na mesa e falar, vamos tentar fazer algo juntos? Desde que os dois lados... sim. Tem que costurar essa relação com ela? Sim. Olha, deixa eu te falar, vou te dar um outro exemplo. Hoje eu estou por parábolas, né? Aqui tem uma bancada feminina na Câmara dos Deputados que é composta por N partidos. De esquerda à direita. Nós temos uma confraria dessa bancada. Essa confraria se reúne ou no meu apartamento ou no apartamento de uma outra parlamentar que é do Piauí, tá? Do PP do Piauí. Quem está nessa confraria? Tá? Do PSL estou eu. Aí nós temos a deputada Dorinha, do DEM. Nós temos deputadas como a Rose Modesto, né? Nós temos do PSDB. Nós temos uma deputada lá do Acre, que é do PCdoB. Nós temos deputada do PP, a Margarete Coelho. Nós temos uma outra deputada aqui de Brasília, que também é do PP. Nós temos do PL. O que acontece quando nós nos reunimos? A gente pega a ideologia partidária, a cor partidária, e deixa lá fora da porta. Tchau. Então, são mulheres discutindo assuntos de mulheres, de famílias e do Brasil. Até porque a mulher ela não tem só que discutir assuntos que envolvam a mulher. Você vê as mulheres relatando projetos que envolvam a mulher, natural. Mas a mulher também tem que relatar projetos que envolvam grandes projetos de nação, como eu relatei o Pronamp, como quero relatar a PEC da reforma administrativa, né? Como temas como reformas da Previdência, tributária. Por que isso tem que ficar só na mão de marmanjo? Né? Então, a gente tem que ter essa união, sim, para que a gente possa construir juntas pautas que digam respeito a nós, mulheres, né? Mas que também nós possamos trabalhar juntas em pautas pelo Brasil. Agora, a minha questão com a prefeita de Bauru não tem nada a ver com o fato de ser mulher, de não ser mulher, com ideologia. Tem o fato de que pessoas estão morrendo, famílias estão desesperadas. Eu publiquei essa matéria da Folha de São Paulo nas minhas redes, depois de ser procurada nas minhas redes por famílias desesperadas que perderam seus entes queridos, filhos, avós, ou que estavam com entes queridos na UTI. E foi por esse grito de socorro da população que eu fui lá e chamei a atenção da prefeita. Nada tem a ver com questão de gênero ou questão de política, ou se ela é de partido A, B ou C, para mim pouco me interessa, porque aqui na Câmara eu trabalho com todos os partidos. Lembre-se, eu fui líder de um governo no Congresso, ou seja, líder do governo em toda a Câmara e em todo o Senado. Eu falei com gente de todos os partidos e muito rápido nós aprendemos que se você não souber dialogar, você não consegue fazer nada. E dialogar não é se vender, não é tomar lá da cá, não é dar cargo. Quando vinham com um papinho para mim, eu voto, mas eu quero um cargo, eu já falava, vamos começar de novo? Traz mais um café, eu vou te explicar. Não tem cargo comigo. Então vamos conversar aqui e no convencimento demora mais, é mais difícil. É bem mais difícil, mas a gente consegue. Então eu sempre estou à disposição para o diálogo e eu espero que a prefeita tire um pouco desse ranço ideológico claramente negacionista e entenda que pessoas estão morrendo, vamos ajudar a salvar essas vidas pelo amor de Deus, porque daqui a pouco esses pacientes que já estão indo para outros hospitais poderão perder sua vida a caminho de uma transferência, porque terão que ficar na fila, porque pode não ter vaga. Então, o caso é muito grave. E olha
que, Cláudio, nós temos hoje em São Paulo mais leitos de UTI do que tem toda a Espanha. Olha que loucura, são quase 9 mil leitos do que tem toda a Espanha. E ainda assim, agora o governo vai ter que reativar os hospitais de campanha. Então, a situação é muito grave, muito grave. Então, eu peço para que todos aí entendam que nós estamos falando de vidas. Temos que manter a economia funcionando, pelo menos com o basal funcionando, respirando, se alimentando. Temos que manter essa economia com esse metabolismo basal. Sim, precisamos, mas precisamos ter vida. Então, nós precisamos ter esse equilíbrio, e esse equilíbrio a gente só vai conseguir com união de forças. Pronto, é só assim. E vacina, 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 vacina. Pelo amor de Deus, Eu tô aqui, acho que nas minhas orações, acho que Deus não aguenta mais ouvir falar em vacina, porque eu só peço vacina para Deus. Deus, pelo amor de Deus, olha, arruma aí outro laboratório, manda mais vacina. Essa é a minha oração, para que nós possamos realmente ter todo o comércio aberto e retomar as nossas vidas, Aí sim, retomar as nossas vidas de uma vez por todas, e a população vai conseguir fazer o julgamento aí, porque é muito rápido para o povo entender. Tem muita fake news na internet, essas bobagens, mas quando as pessoas acompanham veículos de comunicação sérios, como a Jovem Pan e como outros veículos de comunicação, elas conseguem ter, de fato, a informação real, E é disso que a população precisa. A deputada Joyce Hasselmann conosco aqui na programação da Jovem Pan. Deputada, e falando em leitos, a senhora falou sobre os leitos de UTI no estado de São Paulo. Nós sabemos que Bauru, como a senhora já disse aqui também no início da conversa, nós temos um hospital que seria das clínicas, mas que na verdade é um hospital de campanha, e alguns leitos foram fechados ali pelo governo do estado e que deveriam estar funcionando aqui na cidade de Bauru. Sobre este assunto ainda, eu gostaria de perguntar à senhora o que a Câmara dos Deputados pode fazer, em intercessão, a senhora como deputada também eleita aqui por São Paulo, lá em Brasília, ou aí em Brasília, onde a senhora está nesse momento, o que a Câmara dos Deputados pode fazer para ajudar Bauru nesse sentido, de ter o seu hospital das clínicas verdadeiramente. Afinal de contas, nós sabemos que há promessa em cima de promessa vinda do governo do estado, para a abertura desse hospital. Na última vez em que o governador João Dória esteve aqui em Bauru, eu o entrevistei na abertura do DEIC, da Polícia Civil, eu o entrevistei e ele mais uma vez prometeu abrir, trazer para Bauru verdadeiramente o Hospital das Clínicas, mas até o momento nada foi feito para isso. O que a senhora, como deputada por São Paulo, pode fazer por Bauru? Bom, vamos lá, Léo. Eu acho que, assim como eu fico buzinando no ouvido de Deus todo dia, vacina, 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 eu também buzino no ouvido do governador todo dia. Todo dia eu levo uma reclamação para ele. De uma cidade A, de uma cidade B. Claro que tento ajudar o governo do estado de todas as formas, levando algumas soluções, inclusive envolvendo essas questões do coronavírus, e tenho conversado com a equipe de saúde. Assim que eu soube que seriam fechados os leitos, eu fui no pescoço da equipe de saúde do estado. Falei, como assim vai fechar leito? Não vai fechar leito coisa nenhuma. E qual foi a informação que eu recebi? Na verdade, não houve um fechamento de leitos, houve uma transferência. Os hospitais de campanha, eles foram montados por quê? Porque precisavam de mais leitos emergencialmente e porque os hospitais em seus municípios não tinham espaço físico para aquilo. Então, você precisa ou construir ou adaptar os espaços para colocar mais leitos. Então, quando sai a notícia do fechamento do hospital de campanha, dá a sensação de que os leitos também foram fechados, que não estão mais funcionando. Mas não, todos esses leitos foram transferidos para hospitais, que não são de campanha, hospitais no padrão tradicional. Por isso, nós aumentamos, aí no estado de São Paulo, de 4 mil leitos de UTI em média para quase 9 mil. Então, mais que dobrou o número de leitos de UTI. Agora, justamente por conta desse descuido de alguns municípios, da falta de protocolos, do aumento do número de casos, os hospitais de campanha terão que ser reabertos com outros tantos leitos. Então, não são aqueles leitos que eventualmente deixaram de funcionar, eles estão funcionando, são outros leitos que serão abertos. Conversei já com a equipe de saúde, tenho conversado. Aqui, pela bancada, pela Câmara Federal, não há como a Câmara Federal eventualmente votar um projeto de lei
para que se abra ou se instale um hospital, né? Isso não é regimental, porque você imagina, senão todos os municípios iam querer a mesma coisa, não se pode fazer isso, não se pode criar essa despesa. Agora, nós, parlamentares, podemos encaminhar emendas, né? Podemos trabalhar com projeto. Eu só encaminho emenda com projeto, ou custeio para a saúde. Porque o custeio para a saúde, eu sei que é salvar vidas, né? E eu sempre estou de olho em quais são os hospitais que recebem. As outras emendas é projeto. Porque senão o que acontece? O prefeito faz o que quer, o que bem entende, pronto, acabou. E aí acaba que muitas vezes não volta para a população. Eu quero que cada centavo do dinheiro público volte para o povo, né? E de preferência, né, dando frutos e frutos e frutos, aquela coisa do plantio e colheita. Então, eu sou muito rígida com isso. Então, os parlamentares de São Paulo podem, né, se juntar e trabalhar juntos com o governo do estado e, se a prefeita quiser realmente trabalhar, ao invés só de ficar aí dando chilique, acusando os outros, né, por um problema que está no município e que ela ajudou a criar, né, todos nós, eu acredito que estamos à disposição. A bancada paulista é muito ativa. É uma bancada, nós temos um grupo específico, nós trabalhamos emendas específicas de bancada, e elas foram todas para a saúde agora, desse ano, e agora começa a fase, a partir aí do final do mês, em que nós vamos dizer quanto de emenda vai para cada município, para cada região e para onde vai. Então, isso é bastante importante de ser trabalhado e é um trabalho político. Não é um trabalho que se faz em rede social, xingando os outros ou coisa assim. É um trabalho de sentar, mostrar projeto e ver o que todos nós podemos fazer juntos. Mas eu já me comprometi, viu, Léo, de, junto com o governo do estado, trabalhar essa questão do hospital aí. Ok. Muito obrigado, deputada Joyce Hasselmann, conosco aqui na programação da Jovem Pan. Ela que é deputada federal e conversou conosco aqui na número 1 do Brasil. Joyce, mais uma vez, muito obrigado. Uma excelente semana a você. Parabéns pelo Dia Internacional da Mulher, que foi comemorado ontem. Eu estou aqui parabenizando ao vivo na programação da Jovem Pan. Um grande abraço e uma ótima semana. Obrigada, Léo. Obrigada, Cláudio. Bom dia a todos vocês. Ótima semana. Muito